Boa noite, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente tem visto um Flamengo muito oscilante, né? Um jogo goleia, no outro parece ter bastante dificuldade. Você já conseguiu identificar o que tem causado essa oscilação no time? Dá para dizer que o time ainda está talvez em formação e por isso ainda não está bem, não consegue manter essa regularidade? Não, mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E, e é verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. O futebol é constantemente um estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que, que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana. E esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo, as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação, em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Felipe, boa noite. Boa Manoel noite. Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva, e isso melhorou em alguns jogos, outros a gente vê a dificuldade. Hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva ali no gol do Central Córdoba. A gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que que o Flamengo não conseguiu essa vitória? Que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo. Obrigada. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol, né? Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né? Como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E na verdade temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos com no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário, eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem dois pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, vai entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram. E por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal. Né? Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou. Não, não, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora é, voltar ao trilho o antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia final de semana. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre três decisões tomadas por você nesse jogo, né, com relação aos jogadores. A primeira foi na escalação,
a sua dupla de zaga, você tirar o Léo Ortiz e vir com o Danilo e Léo Pereira, o Léo Ortiz que vinha sendo muito elogiado pelas suas atuações, vinha jogando muito bem, porque essa decisão de tirar o Ortiz. Também queria te perguntar sobre o Pedro, no intervalo ele acabou saindo, o Pedro principal esperança de gol aí da equipe do Flamengo, por que ele saiu no intervalo, e por fim, o time precisando talvez até criar um pouco mais, você ter no banco um jogador como o Matheus Gonçalves, que é um jogador que dribla muito, parte para cima, e assim como na Copa do Brasil, contra o Botafogo da Paraíba, você confiou no Joshua, que também é um garoto novo e acabou dando certo, por que não confiar no Matheus Gonçalves de um jogo como esse? Obrigado. Ok, primeiro sobre o Danilo, foi uma escolha. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver, e contra a LDU já jogou Danilo e Léo Pereira, não, Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo, para sair da pressão. E o Danilo, claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na porta. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim, e, e comigo é assim. Às vezes, sem esperar, eles recebem uma oportunidade no mais difícil da temporada. E eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava. A outra? Pedro. O Pedro. O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente, né? Como toda a equipe, tecnicamente, ele estava abaixo. E fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta, e decidi pelo Juninho no intervalo. E sim, o Pedro, temos que entender que vem de 7 meses parado, e essa sequência, às vezes, ele vai sentir um pouco, mas está evoluindo. E o Matheus Gonçalves foi uma escolha, né, que, como eu já falei várias vezes, eu não joguei com ponto aberto, e a troca minha foi pelo Luiz Araújo. Eu optei pelo Luiz Araújo por dentro e abri o corredor para o Wesley e depois para o Varela. O Matheus, no meu modo de ver, nesse jogo, o Bruno estava na esquerda, o Arrasca na frente, e o Juninho no ataque. Não senti a necessidade, não, mas eu não senti o momento de colocar ele, nem o Michael e nem outros jogadores que ficaram sem entrar, né, porque para mim o campo tava pedindo isso, e aí eu tomei essa decisão dependendo do que eu vi no campo. Felipe, aqui do seu lado esquerdo, isso. Acho que é esquerda, não direito, sei lá. Boa noite. Claro, todo mundo, quando vai passando, né, nessa fase de grupos, começa a fazer as contas para ver quem vai se classificar, qual time vai passar em primeiro, qual vai passar em segundo, e obviamente que a torcida, acredito que vocês também, vão somando para saber como será o resultado daqui para frente, e esse empate, claro, deixa de ganhar 2 pontos, ganha 1 ponto, e a calculadora ela começa a funcionar. Eu quero saber de você o quanto você está preocupado com uma não classificação do Flamengo para a próxima fase, ou se você não tem essa preocupação nesse momento. Não, claro que me preocupa. Nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação, e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso: é vencer os próximos 2 jogos em casa, e para poder passar dessa fase de grupos, que a realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. Felipe, boa noite. Resultados negativos muitas vezes ensinam. E certamente assim, a dedicação desse time do Central Córdoba nas 2 partidas contra o Flamengo é inspiradora para todo mundo que joga futebol e vive do esporte. Se tira algo disso também para a sua sequência de trabalho, para o teu dia a dia, para a conversa com os jogadores? Sempre a derrota ensina, né? Ou sei lá, as atuações, e como eu sempre falo, o jogo ele é um guia para a gente poder corrigir os erros e melhorar e evoluir como equipe, né? O Central Córdoba tem uma forma muito peculiar de jogar, uma forma muito direta, né? E uma forma de pressionar, de defender, um sacrifício muito grande.
na qual o treinador entende que é o melhor para a equipe dele, né? Eu tenho um modelo de jogo que eu entendo que é o melhor, a minha ideia, que eu acredito que é o melhor para poder levar o time mais perto da vitória. O resultado a gente não controla, mas que eu sempre penso é em dar aos jogadores a melhor forma que eu acredito para eles poderem chegar perto da vitória. Então, cada jogo é um jogo diferente, o Central Córdoba tem uma forma de jogar, o Bahia tem outra, o Cruzeiro tem outra, e nós temos que se adaptar sempre para o adversário que vir pela frente, mas claro que é uma forma muito válida, né? A forma que eles têm de jogar. Felipe, vão ser as duas últimas. Se quiser responder em espanhol, como cortesia para a imprensa local, por favor. Felipe, ¿qué tal? Si puede ser en español, por favor, buenas noches. Con respecto a lo que es la seguidilla que le queda, primero Bahía en el Brasileirao y posteriormente la fecha que viene contra la que es la Copa Libertadores, va a ser muy complicado con lo que es llevar una seguidilla así, y cómo lo ves, también de tu perspectiva al grupo, sabiendo que están obligados sí o sí a sumar estas dos últimas fechas. Bueno, siempre que tienes la camiseta de Flamengo es un desafío muy grande y siempre te exige ganar, ¿no? Y eso es nuestro deber, nosotros sabemos de eso, el objetivo que tenemos, y como dije antes, nosotros mismos nos pusimos en esa situación, pero solo nosotros podemos salir, ¿no? Anímicamente no estamos en nuestro mejor momento, es verdad, venimos de una derrota y hoy de un empate y de un partido que no fue bueno, a nivel técnico sobre todo, pero bueno, que está a nuestro alcance poder salir de esa situación, y que nada mejor que una oportunidad fin de semana delante de nuestra gente para poder ganar, recuperar confianza y volver a nuestro camino de las victorias. Vamos a tener que ganar los dos partidos de Libertadores y después ver qué es lo que pasa en ese grupo, pero creemos que sí tenemos posibilidad, mientras estemos vivos estamos ahí. Felipe, buenas noches. Agustín Casaniga. ¿Qué sensaciones te llevas ya como resumen del partido y qué debe mejorar el Flamengo si quiere clasificar para la siguiente fase? ¿Qué necesita mejorar el Flamengo si quiere clasificar a la siguiente fase? Y bueno, una sensación hoy mala, ¿no? Porque como dije antes, no hicimos nuestro mejor partido. Técnicamente no estuvimos bien, luego físicamente nos costó, la verdad que nos costó. El rival nos ganó territorio, nos presionó muy bien, y sobre todo nosotros no pudimos presionar, ¿no? Y con mucho volumen, muchos balones a la espalda, muchos centros al área, al final empataron el partido, que hasta nosotros meter el gol estábamos muy bien, pero luego es verdad que el equipo se vino abajo, anímicamente y técnicamente no estamos en nuestro mejor momento, pero ya respondiendo a tu otra pregunta, tenemos que volver a lo nuestro, a lo que somos nosotros lo antes posible para poder pasar, y lo que tenemos que hacer para pasar es ganar los dos partidos de la mejor forma posible y después ver lo que pasa. Bom, galera, tá aí a entrevista de Felipe Luiz, né? A entrevista de Felipe Luiz fazendo aí, né, essa análise aí pós-jogo, né? Na minha sincera opinião, considero muito o Felipe Luiz. Felipe Luiz é um excelente técnico, para mim é um dos melhores em atividade no Brasil, mas está pecando em algumas coisas. Um dos pecados que eu vejo muito em Felipe Luiz, né, que vem recorrente, é insistir em jogador que está errando no primeiro tempo. O que nós vimos dentro do primeiro tempo? Nós vimos um Flamengo que morreu dentro de campo após a chance perdida de Arrascaeta. Depois dali o Flamengo não jogou mais, tá? O Flamengo só errava, um acúmulo de erros inaceitável para um time como o Flamengo. E aí o que a gente viu? Um Eric Pulgar muito abaixo, né? O time todo estava abaixo, essa é a realidade. Mas o Eric Pulgar errando muito, né? E é um jogador que não pode errar. Tem setores que o Flamengo não pode errar. O Eric Pulgar errando, quase que deu um gol para Central Córdoba. E o que você faz? Tem o Léo Ortiz no banco, que já é um erro, tá? Foi um erro. Errou? Tá bom. Vamos concentrar no intervalo. Bota o Léo Ortiz no lugar do Eric Pulgar. Ou tira o Danilo, ou tira o Léo Pereira. Léo Ortiz não pode ficar fora desse Flamengo, em hipótese alguma. E aí o Flamengo parou de jogar, desde o lance do Arrascaeta. O Felipe Luiz não trocava, não consertava,
tá? Esses detalhes. E o que a gente viu, um Flamengo irreconhecível. O Felipe Luiz deixou claro, né, o que agora pode acontecer. O Flamengo praticamente vai precisar de saldo de gols para se classificar. Eu tô contando com as 2 vitórias. Flamengo ganhando, tá? Os 2 últimos jogos. E o Flamengo tem que ganhar bem, golear. Vai pegar o Deportivo Táchira na 6ª rodada e a LDU agora. O Flamengo, gente, não pode nem pensar em empatar ou perder. Essa é a realidade do Flamengo. E uma coisa, né, que poderia ter sido simples e agora se tornou difícil numa questão que, na minha opinião, errou muito. O Flamengo errou, né, aqui no Maracanã contra o Central Córdoba. O Flamengo errou contra a LDU lá, jogando lá contra a LDU. Poderia ter se arriscado um pouco mais. Em entrevista, Felipe Luiz deixou claro, né, que o sistema, a logística do jogo daquele dia era fazer um jogo mais seguro. E o Flamengo fez um jogo seguro, ficou no 0-0, tá? Poderia ter ganho, se tivesse arriscado mais, porque a LDU não jogou aquele jogo. Então o Flamengo poderia ter saído de lá, pelo menos com placar magro de 1-0, mas poderia ter ganho. E agora ficamos aqui, né? Tendo que fazer cálculos, contando com saldo de gols, em um time melhor das Américas, e agora nós flamenguistas passando por essa questão. Eu me pergunto aqui, né? Deixo claro, e eu quero que a comissão técnica responda essa pergunta, né? Se eu tivesse na entrevista, eu faria diretamente essa pergunta para o Felipe Luiz. Felipe Luiz, por que com Jorge Jesus deu certo e com vocês não deu certo? Jorge Jesus não poupava e o Flamengo fez história. Você poupa, sua comissão técnica poupa e o Flamengo fica oscilando. Um jogo faz bem, outro jogo mal, bem, mal, bem, mal. E não há necessidade disso. Tem jogadores, como na entrevista, que foi questionado por que não entrou. Matheus Gonçalves no banco. Nós temos Alan no banco, está jogando bem. Nós temos jogadores, né, como o Alan Sirian. Nós temos vários jogadores bem e está ficando no banco. Então a gente tem que entender. Essa oscilação, ela é explicável. Não tem que ficar, não sei como explicar. Tem explicação sim. Tem que saber substituir. E tem que saber escalar bem. Não é questão de, optei por Danilo, porque ele porque é por causa do canhoto, por causa disso e daquilo. Não. É Léo Ortiz ou Léo Pereira, ou Léo Ortiz ou Danilo. Essa é a zaga. Léo Ortiz não fica fora desse Flamengo. E ponto final. Então, essa é a minha análise aqui desse Flamengo, que errou muito, na minha opinião, nesse jogo contra o Central Córdoba. E agora depende aí dessas 2 vitórias e provavelmente de saldo de gols. Ou contar com resultados, né? Infelizmente.